Olá pessoal, boa noite. Pessoal, passar aqui para mostrar para vocês como é que funciona o meu sistema de regas, né? Eu não tenho nenhum um sistema eletrônico, então as minhas regas elas são manuais mesmo, sabe? Como eu moro aqui no norte, eu moro em Rondônia, né? Estamos passando nesse momento, para quem está vendo agora, nós estamos no final de julho, no mês de julho de 2021, começa o verão amazônico. O verão amazônico já começou mais ou menos, tem um mês mais ou menos, onde as chuvas cessam, a umidade relativa do ar baixa bastante e fora o calor fica muito intenso. O calor fica variando aqui entre 35 até às vezes 40 graus. Né? Fora que não há muita ventilação, né? A ventilação diminui e como o clima aqui é um pouco úmido, né? Você tem aquela sensação de você transpira muito, né? Você está cozinhando. Mas enfim, então as orquídeas elas precisam ser regadas praticamente não, diariamente, porque principalmente as orquídeas que estão no toco, né? Porque elas não têm substrato, então elas padecem mais. As que estão no toco, as vandáceas que não têm substrato, entendeu? Mas eu rego todas igualmente, até as que estão no vaso, porque os meus vasos normalmente são bem drenados, né? Então assim, a água são com casca de pinos, brita e carvão. Então não retém muito líquido, às vezes coloco um pouquinho de esfagno para reter um pouco, principalmente nessa época. Então eu tenho que regar praticamente diariamente, regar as plantas, molhar bem as folhas, molhar bem os bulbos, o vaso, entendeu? Gosto de molhar bastante. Por quê? Porque para ficar um pouquinho mais de umidade dentro do vaso o maior tempo possível, né? Eu gosto de regar à noite. Porque se eu regar de manhã, o que vai acontecer? Eu rego de manhã e quando dá por volta de 8, 8, 9 horas da manhã, o sol já começa forte. O sol começando forte, vai logo secar, né? Logo secando, a planta vai passar vai ter menor tempo para aproveitar da água, né? Da umidade, né? Para ficar mais fresco e tal. Então eu prefiro regar à noite porque ela fica mais tempo molhada, né? Mas assim, ela não fica molhada, mas fica o clima dentro do orquidário fica mais arejado, mais ventilado e mais fresco, não fica aquele clima abafado e quente. Eu gosto também de molhar o orquidário às vezes de manhã, mas molhar o chão para ver se ajuda na umidade relativa do ar que fica dentro do orquidário. Então eu gosto de regar à noite, porque ela fica a noite todinha, né? Mais úmida, com um clima mais gostosinho dentro do orquidário. E durante o dia, né? O sol castiga e pode perceber, e pode ter certeza que no final do dia, por mais que ela esteja molhada, eu tenha molhado bastante, no final do dia, o substrato, elas estão secas. E olha que essa época, elas estão perdendo bastante folha, né? Porque é uma forma de defesa dela, uma forma de sobrevivência, né? Elas acabam descartando folhas para poupar energia para ela mesma. Então ela acaba descartando as últimas folhas na maioria das vezes do bulbo, né? As folhas mais antigas para se preservar. E olha que eu estou regando diariamente. Se eu não regasse diariamente, essas plantas com certeza estariam muito mais críticas, né? Muito mais complicada a sua sobrevivência. Sobrevivência não, elas são muito fortes, né? Na natureza elas sobreviveriam, mas não estariam tão bem enraizadas como elas estão. Ó. Você percebe que você pensa que tudo é vanda. Isso aqui é uma vanda, a raiz dela. Isso aqui é uma violácea, Cattleya violácea. No toquinho, olha como está a raiz dessa. Entendeu? Então por quê? Porque eu tenho cuidado bastante, eu tenho adubado tudinho e tenho mantido a rega, né? Vou passar uns 10 dias viajando, daqui 2 semanas,
Eu quero ver quem eu vou conseguir para ficar regando essas plantas, porque senão eu tô lascado, e elas também mais ainda. Porque agosto, mês de agosto, é o auge do tempo seco na região norte. Na região norte não, aqui Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso, né, que já é centro-oeste. É o auge das secas, das queimadas, então é muita fumaça, tempo seco, ou seja, as plantas sofrem bastante. Então eu vou ter que dar meu jeito para arrumar alguém para regar. Vou ver se eu pago alguém para regar. Mas enfim, é isso, pessoal. Vou mostrar para vocês um pouquinho da rega, da minha rega, né? Encharco bem, molho bem, tudinho para deixar elas mais fresquinhas, mais arejadas para aguentar o calorão que vem amanhã. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, podem deixar aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Tô tentando deixar o canal um pouquinho mais ativo ultimamente. Tá bom? Então fiquem com Deus todos. Até mais.